Porque não basta só tu ter a ideia, tu ter a vontade. Se tu não levantar cedo, acordar todo dia disposto a fazer o diferente, tu não vai conseguir chegar lá onde tu precisa. É uma das primeiras premissas. O dinheiro não tem lado, né? Esse é o ponto. Então, o dinheiro do banco é a mesma coisa que o dinheiro no fundo. É isso. Então, Boa, cara. o que é o mais interessante no fundo? É a dinâmica. A área comercial é o que resolve o problema da empresa. Cara, se tem venda, o problema vai ser resolvido. Agora, se não tem venda, tem problema. Então, Meu combustível é olhar o quê, né? Olhar o que eu fiz esse mês e no mês seguinte me autodesafiar. boa. Cara, dizer assim, cara, eu fiz esse número aqui, eu não aceito menos que 10% do que eu fiz no mês anterior. Olá, pessoal. Começando mais um episódio do nosso OperaCast. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é extremamente cativante. A gente vai falar sobre a área comercial. Vender é uma arte, como todo mundo fala, mas ela exige desafios, exige processos, exige uma forma de fazer. E hoje, cada dia mais, a gente está pressionando a área comercial para a entrega de resultado. Então a gente trouxe hoje aqui 3 grandes feras da nossa área comercial, com 3 vertentes extremamente aculturadas com o nosso dia a dia, para ouvir deles como é que eles estão transformando o resultado, como é que eles lidam com essa pressão no dia a dia, como é que você, cliente, tem recebido essa informação do nosso time comercial. E para isso eu trouxe aqui do meu lado esquerdo o Leal, que é o nosso superintendente comercial, já está há 3 anos na casa, né, Leal? Acho que foi o primeiro comercial que nós trouxemos para o time. Seja bem-vindo, Leal. Obrigado. Trago o Henrique, que é nosso gerente comercial, que tem uma história de vida sensacional, onde ele saiu da parte operacional, né, Henrique, da mesa, para ir para a área comercial. Então também é uma transformação muito grande. Eu digo, trocou o lado da barriga do balcão, né? Então bem-vindo, Henrique. Obrigado, Gustavo. E tenho também aqui o Carlos, que é nosso diretor comercial. O Carlos sai de uma história de banco para vir trazer a experiência dele para o nosso time comercial. O Carlos assume a nossa diretoria comercial desde fevereiro, né, Carlos? Desde fevereiro. Então, bem-vindo ao time, e a gente está super curioso aqui para ver como é que esses 3 grandes feras conseguem transformar essa pressão de resultado em negócio e essa perpetuidade da nossa operação. Bom, para começar, eu queria que vocês 3 me respondessem como é que é esse dia a dia de vocês. Cara, a pressão não é fácil, a gente tem uma metodologia implantada aqui no dia a dia, mas nem sempre a gente consegue transformar essa metodologia, a gente tem que estar sempre se reinventando, tudo muda o tempo todo. A gente sempre fala que o gostoso do nosso dia a dia é que nenhum dia é igual ao outro. A gente sai de casa com uma ideia, fala, não, hoje vai ser assim, assim e tal. E, cara, parece que quando abre o celular muda tudo. E isso é o gostoso. Mas a gente tem perpetuado os nossos resultados. A nossa empresa tem quase que triplicado de tamanho ano a ano. Isso é reflexo da atividade comercial intensa, que vocês imprimem isso na rua. E eu queria ouvir de vocês, cara, como é que é estar do outro lado? Como é que isso acontece lá no dia a dia? Como é que vocês lidam com a pressão do comercial, a pressão do cliente, com o freio de mão do crédito? Como é que tudo isso funciona no dia a dia e como é que vocês transformam essa atividade comercial aí? Por favor, temos só uns 50 minutos aí para cada um falar. Fiquem à vontade aí. Agora, dá tempo pro comercial falar, isso é um problema, né? Calma que eu vou amarrar. Colocar o cronômetro. É isso aí, bota cronômetro, porque a turma gosta de falar, né? Então, eu vou até puxar já esse raciocínio que tu nos começou a cativar aqui, né, Gustavo? Primeira coisa, né? Quem gosta de planejamento, aquela rotina, a área comercial é totalmente diferente, né? O planejamento é que tu não vai ter um planejamento. Toda semana é uma rotina que tu tem que se adaptar. Mas tem que ter um planejamento, tem que fazer. É isso aí. Então, acho que o primeiro pilar, que eu acho que é fundamental para o nosso meio, como tu não tem uma rotina, é tu saber bem direitinho aonde tu quer chegar, né? Então, o dia a dia nosso é uma loucura. E a gente até brincava com a nossa cultura lá atrás, né? Que a gente brinca com algumas regras básicas, que a gente é multitarefa hoje na área comercial. E indo contra algumas leis normais ali que falam que multitarefa não é bom. Então, realmente a gente tem que tá apto a construir esse planejamento, porque segunda-feira tu começa sabendo aonde tu vai chegar, mas tu tem que ter meio que as adaptações. O como é o desafio. Sabemos onde a gente vai, como é o desafio. Então esse é o primeiro pilar que a gente tem, é um planejamento. O segundo é a constância, né?
esse pilar eu acho que é o mais importante hoje da área comercial, porque não basta só tu ter a ideia, tu ter a vontade. Se tu não levantar cedo, acordar todo dia disposto a fazer o diferente, tu não vai conseguir chegar lá onde tu precisa. E isso bate um pilar muito forte nosso, né? É estar na rua. A gente sempre fala que o nosso escritório é o cliente, né? Ah, vocês têm escritório aqui? Não, nosso escritório está em cada cliente, é a mesa dele, porque é ali que a gente resolve várias coisas, né? Então, essa constância de estar todo dia, de ter o hábito, né? Porque muitos dos nossos comerciais, eles têm essa liberdade de ser home office. Mas se ele não tiver essa cultura de fazer todo dia, ele não chega onde ele precisa. Então, acho que esse é um segundo... Ô, Léo, e é legal que o home tem que ser a casa do cliente, não a casa dele, né? Senão não chega, né? Se for home office... Se o cara não for bem educadinho, ele se perde nesse meio tempo, né? E eu falo que um terceiro pilar é a inteligência emocional. E a inteligência emocional, na verdade, é voltada para a pessoa. Porque se tu não está preparado mentalmente para essa loucura nossa do comercial, a gente entra em alguns abismos que a gente não consegue sair. Porque o nosso misto, né, de visita a clientes ativos, prospecção, cobrança, cada dia tu tá sendo testado. E se tu entra num labirinto ali de negativismo, tu não sai mais, né? Então a gente fala que essa inteligência emocional, ela também vira um pilar nosso aí, né? Faz necessário. Ô, Henrique, e fala pra nós, cara, como é que foi a tua transformação de sair de uma mesa de operação, ir pra área comercial e hoje ser um dos destaques da nossa área comercial, cara? Como é que isso... O que mudou na tua vida? O que tu teve que aprender para se readequar, como o Léo falou, nesse modelo? E como você tá fazendo isso no dia a dia, cara? Conta para nós aí. Gustavo, é uma virada de chave bem grande, né? Confesso que no começo foi um desafio gigantesco, onde eu olhava para os professores, né? Era Leal, era você, era os demais pessoal aqui de dentro que tem no sangue o tino comercial. E, consequentemente, eu olhar para aquilo e dizer, eu tenho que me espelhar nesses caras, mas, consequentemente, eu tenho que desenhar um caminho de trabalho meu, né? Eu posso usar as pessoas como espelho, mas tenho que desenhar o modo comercial do Henrique. Então, no começo, o desafio era esse, né? Era pegar o que eles faziam e o que o Henrique vai aplicar. Então, uma coisa é verdadeira, né? Cada porta que a gente entra é um desenho novo que a gente se reinventa, uma abordagem nova, né? Não tem uma receita de bolo que faz essa pergunta aqui que tu vai ter essa resposta, daí com essa resposta tu vai para aquele caminho ali. Não, né? Tu chega, tu faz a pergunta, vem o retorno e em cima disso tu vai tomando um desenho, uma conduta para extrair aquela informação que você precisa, né? Eu venho de uma base que era puramente interno, escritório, então no começo até ficava perdido, acordava de manhã, cara, beleza, tenho que ir pra rua, mas o que eu faço? Então, onde eu vou? Aonde eu vou? Eu vou pegar que caminho, né? Então, assim, trabalhava muito aquela primeira meia hora, uma hora do dia, pegar um Google Maps, olhar o que os telhados, né? Pegava o Google Maps, o que tem de telhado grande aqui em Araquari? Cara, aproximava, anotava o nome da rua. É metodologia, o cara tem que achar era a sua, o que o cara se desenhava no começo, né? No começo, né? É isso aí, para quem não tinha essa experiência, não tinha essa pegada, foi a maneira que o Henrique achava de telhadinho grande, cara, eu vou bater, né? E isso anotava 10, 15, 20 nomes num dia, porque tinha que anotar bastante nomes, porque no começo tu tem muita coisa que tu pergunta e tu já recebe um não, onde tu vira as costas, vai embora, deixa o cartãozinho e diz, se precisar um dia eu tô aqui, né, tô por perto, mas tem aquele que desenrola a visita, então o negócio ia, de 10, 20 nomes, tu aproveitava ali 8 num dia, 9 num dia e tinha esse sucesso, né? Então, consequentemente, isso daí foi o desenho que no começo era o grande desafio. E hoje aí a gente tenta manter essa, né? Claro que com o evoluir a gente começa a pegar né, ter uma carteira e tudo mais, então tu começa a focar na visita de manutenção, na visita de prospecção, na cobrança que naturalmente vai acontecer, né? Não tem como escapar disso, mas basicamente é essa a política aí que a gente conduziu no começo para chegar onde estamos hoje. Até colaborando com o Henrique, isso é interessante, né? Que cada comercial teve sua escola, né? A minha escola, eu digo, cara, eu fui jogado aos leões
lá atrás e como é que faz isso? O meu gerente só falava, cara, te vira, tu tem que abrir cliente, te vira. E aí a minha escola foi ter que aprender na porrada como achar a minha metodologia, como tu achou a tua, né, Henrique? E como isso é interessante, né? Que cada um faz de um jeito, é uma né? metodologia, né? E tem que fazer Não é dar receita certo, de né? bolo. Não é uma ciência exata, basicamente. Isso. É o teu modal. O modal o teu você criou, o teu você criou. Cada um tem o seu modal, não adianta. É isso aí. Isso não é uma ciência. Ô, Carlão, e pra você vir pra cá, mudar essa cultura, né, de bancarização, ou de perfil de cliente bancarizado, ou de metodologia, e encarar uma metodologia acelerada, né? Eu acho que isso é uma característica de todos nós aqui. Acho que toda a área comercial é acelerada. A gente dá pra multiplicar assim por uns 10, assim, né? Que a gente é mais agitadinho, assim. Mas como é que foi pra você essa sensibilidade de, até, né, na tua posição hoje de diretoria comercial, boa parte dos caras que estão conosco é muito o que o Henrique falou, pô, aprendeu comigo, aprendeu com o Leal, aprendeu com o dia a dia aqui interno e tal. Então, pô, são vários jeitos de fazer, mas com um objetivo comum. Cara, como é que tá sendo pra lidar com isso? O que tu tira de que a gente poderia... Qual a lição que a gente podia mostrar pro nosso cliente? Falou que essa mistura é boa, funciona e a gente equilibrar isso, cara. Vamos lá, né? Uma das primeiras premissas. O dinheiro não tem lado, né? Esse é o ponto. Então, o dinheiro do banco é a mesma coisa que o dinheiro do fundo. É isso. Então, Boa, cara. o que é o mais interessante no fundo? É a dinâmica. Hoje, quando você passa por uma instituição financeira, você tem uma burocracia com relação a crédito. E hoje, com relação ao fundo, ele é muito mais dinâmico em relação a isso. Eu digo o seguinte, se você está com a documentação, fica uma semana, 15 dias com o cadastro, muitas vezes o cara até esquece que você existe, por mais que você tenha um relacionamento. Exatamente. Então, assim, realmente, um dos motivos que fez com que eu mudasse de lado, vamos dizer assim, é o dinamismo. Que realmente é tal coisa. Você vai numa empresa e fala assim, daqui 3 dias eu tenho uma solução para você. E, de fato, é isso que acontece. Então, assim, confesso para você que estou muito feliz com a mudança. Eu sempre trabalhei, eu já trabalhei em fundo, mas assim, eu não esperava que fosse tão rápido, tão dinâmico. E eu confesso que estou muito contente com a mudança e realmente o que você mostra, o que você apresenta realmente para o cliente é o que você está entregando. Então não tem enrolação. Legal. Cara, ouvinte, tem uma coisa que a gente fala internamente muito aqui, que a gente gosta, né, dessa troca de informação aqui, dessa conversa, desse dinamismo e tal, é que como o Carson não tem receita pronta, né? A gente vai em algum lugar e fala, tá, mas, cara, qual é o modelo, a metodologia de vocês? Escreve aí. Eu falei, cara, esse negócio não existe. Falou, não, siga aqui os 10 passos da ópera para a área comercial. Cara, é difícil mensurar, porque, como falou, acho que o nosso grande sucesso é conseguir pegar o ponto forte de cada um, o jeito de cada um, e transformar isso numa metodologia heterogênea. Cara, cada um tem o seu jeito, mas a gente juntos consegue criar um jeito, uma cultura, o cliente respira essa nossa cultura e a gente consegue fazer com que isso acelere. E o cliente sente. Falou, cara, não tem um livrinho pronto aqui, os caras começam a fazer a mesma pergunta, vai na outra visita, faz a mesma pergunta, porque às vezes na área comercial a gente esbarra nisso, né? O cara faz a mesma pergunta, vai pro outro cliente faz a mesma pergunta. Cara, tudo muda. Cada cliente tem um jeito de fazer, cada cliente quer te falar, cada cliente quer te contar uma história, cada cliente quer te dar uma oportunidade. Cara, isso é muito diferente. E eu acho que a gente faz isso aqui de maneira com maestria. E eu sempre digo, cara, a área comercial é o que resolve o problema da empresa. Cara, se tem venda, o problema vai ser resolvido. Agora, se não tem venda, tem problema. Então, a área comercial é quem resolve o problema, porque ela traz venda. E toda venda resolve o problema. Então, quando a gente fortalece uma equipe comercial, quando a gente acredita numa equipe comercial, cara, a gente consegue mensurar isso no resultado. E essa aceleração é a vontade de fazer. Que não dá pra serrar a cabeça do caboclo e botar lá pra ele ter vontade de fazer. Acho que isso é muito nosso. E a nossa área comercial tem muito disso, né? Vocês sentem isso? Vocês sentem essa chama acesa? O cara tem essa... Como é que é isso pra vocês? Isso aqui, vocês três não contam, né? Vocês têm essa vontade aí inerente. Mas como é que vocês sentem isso no time? Até acho que compartilhando com o que você está falando, né? Aqui a gente está falando de profissionais, que a gente tem vários profissionais de alta performance. Né? E como é que a gente consegue ter isso com velocidade, com crescimento, com equipe nova? Esse sempre foi minha pergunta que mais me chamou atenção, né? E para mim, eu acho que isso, o nosso compartilhamento que a gente faz, né, seja nas reuniões de segunda, seja nas mensais, isso acho que traz esse espírito para a equipe, porque todo comercial que entra, ele fica encantado com a velocidade,
no momento ele fica perdido, porque ele está sendo atropelado pelo time, né? Então, assim, outro se mexe, aqui não tem segunda opção. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um compartilhamento muito grande, né? Eu sempre falo, a gente sempre está com o telefone ligado para outros comerciais. Cara, como é que tu fez bem aqui numa venda disso aqui? Como é que tu agiu bem dessa forma? Essa forma da gente interagir faz com que a gente cresça junto. Porque desde o início eu recebo várias ligações e lá atrás tu me fez um pedido, né, Gustavo? Tu falou assim, cara, a gente veio crescendo número de contas, volumetria, e tu falou assim, aumenta a régua dessa galerinha e... Vamos acelerar. E o que eu fiz, cara? Até anotei aqui, né? Quando botava um meta para mim não é um norte, é uma consequência. Porque se tu bota ela como um norte, tu vai chegar nela e tu vai parar. Vai travar, falei agora, vou pra onde? Isso. E quando tu bota ela como consequência, que tu vai criar o teu planejamento, tudo que tu vai fazer, ela vai naturalmente ser batida. Então, eu acho que meta tu tem que ter na vida pessoal. Eu quero ter isso, quero chegar lá. Agora, dentro de uma área comercial, a meta ela vira uma consequência. Isso é muito forte para mim. Porque se tu fizer aqueles pilares que tu tem que fazer, o teu planejamento, tu vai passar ela com maestria. E às vezes até na metade, no dia 20 do mês. Por quê? Tá resolvido. Porque ela não virou um limitador. Né? Então, isso para mim é muito forte. Né? E eu carrego comigo que uma outra vertente, né? Que a gente participa de outros treinamentos aí que quando eu achei que vendas tem que ter dom. Né? E, cara, vendas não é dom. Né? Venda é treinável. É técnica. Tu tem que ter a técnica para tu chegar onde tu precisa. E aí leva todos aqueles outros pilares que a gente já falou. Né? Em complemento, o propósito. Realmente, se a pessoa quer mudar de vida, se a pessoa quer correr atrás, tudo isso aí é um propósito que ela coloca na vida dela. Isso aí é consequência. Basicamente isso. Eu falo que tem 2 vendedores que voam, né? O bem endividado, que corre pra caramba e gosta de tem um boletim lá, tem um boletim pra pagar. E o ambicioso, que é o cara que, quer crescer, quer evoluir, ele usa a ferramenta, né? O vender como ferramenta de sucesso. Eu acho que quando a gente consegue encontrar esse profissional, isso faz a diferença. Porque a maioria, cara, se eu vender aqui igual, não vai mudar, então não, mas se ele tem isso dentro dele, cara, funciona. E a gente conseguir ver essas pessoas evoluindo, cara, isso esse é um dos grandes desafios da gestão, né? Realmente você trazer pessoas ligadas a isso. Exatamente. Eu sempre falo que o meu combustível é olhar o quê, né? Olhar o que eu fiz esse mês e no mês seguinte me autodesafiar. Boa. Cara, dizer assim, cara, eu fiz esse número aqui, eu não aceito menos que 10% do que eu fiz no mês anterior. Né? E em cima disso, depois vinha a consequência de, cresceu 20%, 30%, não, eu não vou pegar aquele número do mês retrasado para botar mais 10%. Não, é o que eu fiz. Se eu cresci 30%, cara, eu tenho que me desafiar no mínimo nos 10% novamente. Né? Então, assim, claro que tem, às vezes, algumas coisas que fogem da nossa dinâmica, né? Mas que faz parte. É natural do dia a dia comercial, de qualquer instituição. Mas o principal é a gente botar aquele temperinho dentro de nós. E em cima disso, cara, é o combustível que a gente precisa para estar na rua, tá se reinventando, tá olhando, cara, o que eu aprendi com aquilo ali? Vou aplicar. Né? Isso aqui talvez não foi o caminho correto. Eu vou mudar uma estratégia aqui, uma palavra aqui, para às vezes pegar um detalhezinho na visita que vai fazer a diferença. Né? Às vezes tu faz uma pergunta na visita, tu volta, tu espera 5 minutos e tu manda a mesma pergunta de uma forma diferente e tu já pesca lá a outra resposta. Aí tu diz, agora eu vou tirar o real... Eu acho que o melhor do que achar a resposta certa é fazer a pergunta certa. Eu acho que esse é o... Exatamente. É onde chega. E esses 10% que tu sempre está aumentando só tem uma fórmula, né? É oxigenando a carteira, botando novos clientes, porque dentro do ativo tu até tira um pouco mais de volumetria dele, mas vai chegar num teto que é o limitador. E aí, essa oxigenação de carteira, eu acho que é o sucesso para o nosso crescimento também. Né? E é normal, né? Tudo é ciclo.
É normal aquele cliente que tu bota, aquele que vai se adaptar ao nosso jeito de trabalhar, à nossa cultura. Tem aquele que vai entrar, que vai fazer 1, 2 operações e vai dizer, cara, não tá fazendo sentido, eu não tô acostumado com isso. Então, assim, a gente tem a nossa dinâmica, a gente se adapta muito ao cliente, né? É um diferencial nosso. Mas tem aquela coisa que tu vai medir a fé e vai dizer, cara, não tá legal isso aqui. Então, é tu saber o momento de entrar, mas também reconhecer o momento de sair. Exato. Né? Tem que ter essa ciência de dizer, cara, eu vou tirar o pé aqui porque senão eu estou trazendo um risco para dentro da instituição, em vez de oportunidade. E eu sempre vejo, para mim, é isso, é trazer mais... O risco é normal do negócio, mas a gente tem que trazer mais oportunidade, né? Para estar sempre fazendo isso que o Léo comentou, da oxigenação. O Henrique, tem um ponto que eu gosto muito que você falou, e isso eu queria deixar para o nosso ouvinte. Cara, vendedor que precisa de motivação tá no lugar errado. Porque vendedor precisa de automotivação. E não tem automotivação melhor do que ganhar cada vez mais. É isso aí. E eu acredito muito nisso. Cara, se o vendedor eu tiver que todo dia encher a bolinha dele, né, alisar as costas dele, meu Deus do céu, tal, cara, ele tá no lugar errado. A nossa função como executivo é melhorar o processo interno para que ele venda mais, tenha mais capacidade de entregar, se sentir mais motivado com o dinheiro que ele está ganhando vendendo mais. Agora, se toda hora nós tiver que fazer uma massagem no bonito, tá no lugar errado. Não precisa ser vendedor. Não mesmo. É porque não tem como. Cara, é impossível. Pensa nós temos aqui quase 100 pessoas na área comercial. Pensa eu, Léo, Carlos e Henrique motivar essa turma todo dia. Cara, a melhor motivação é dizer assim, o que nós podemos fazer para te ajudar internamente? Melhorar o processo. E aí você vende mais. Se parar para motivar, não chegamos a lugar nenhum. Pessoal, agora eu queria voltar num tema que é a nossa cultura, né? E eu acho que muito da nossa cultura, o nosso cliente também pode usar no dia a dia, o nosso telespectador, o nosso ouvinte pode incrementar um pouquinho da nossa cultura comercial. Acho que a gente tem uma veia comercial muito forte. Eu sempre falo aqui, cara, a gente tem uma atividade comercial intensa. Hoje, a gente faz operações financeiras. Talvez amanhã a gente venda bicicleta, gato, galinha, cachorro. Mas, cara, isso é o quê? Modelo aderente de cultura comercial. Se a gente tem uma cultura comercial forte, se a gente no dia a dia faz acontecer, o produto pouco importa, né? Agora, como faz isso? Como é que é para você isso no dia a dia? Como é que vocês lidam com isso? Como é que é o dia a dia da nossa cultura? Pô, a nossa cultura tem essa vertente comercial e como isso acontece no dia a dia? Desculpa, gente. Corte. Mas quem vai responder primeiro, Carlos? Pode ser. Então, manda lá. Já entra respondendo, pô. Tá. Bom, vamos lá, Gustavo. Parte comercial, estando tudo bem mapeado, vende qualquer coisa de fato. E é o que a gente tem feito aqui dentro da Ópera. A gente sempre está trabalhando com pessoas chaves na linha de frente, gestores realmente para fazer esse acompanhamento e rua. Visita. Então, a partir do momento que você está com toda essa estrutura bem montada, se vende qualquer coisa. Então, ou seja, a cultura da Ópera realmente é o seguinte: segunda-feira é o dia estratégico, terça e diante, rua, cliente. Então, ou seja, dia a dia, visita. Ali que você captura todas as oportunidades do teu cliente. Esse é o nosso dia a dia. Até complementando, Carlos, essa parte da cultura é muito forte. Desde quando eu entrei na Ópera, diferente de outros fundos, a rua era um segundo passo. E aqui é o primeiro. A rua é um bicho esquisito. A gente sabe que... E a gente fala que tudo acontece na rua. Então, aqui internamente, a gente faz os processos que são normais, de cadastro, time, enfim, alinhamento. Mas eu acho que o pilar mais forte nosso da área comercial é a rua. É estar na rua, é estar junto com o seu cliente. E ali eu acho que a gente descobre muita coisa que a gente acaba enraizando e depois transformando em relacionamento. Porque se tu tá lá, tu tá envolvido com ele, tu descobre as dores que ele tem, automaticamente, outra frase que eu carrego, assim, que eu acho legal, né? Chegou num momento da minha vida que eu tava falando para mim mesmo, que eu não tô vendendo mais nada. Eu estou resolvendo a dor do cliente. E quando tu resolve o que ele precisa, tu tira pedido, tu não tá vendendo. E fazer esse casamento é muito bom, porque automaticamente ele sai feliz, nós saímos felizes dessa relação e ela vira duradoura, não vira um negócio de curto prazo, que para nós é muito interessante. Vira relacionamento. Relacionamento, é isso aí. Cara, basicamente eu acho que é muito verdadeiro o que foi falado assim, ó, só muda o produto, né? A gente está aí trazendo a solução que é o dia a dia de toda e qualquer empresa, é o dinheiro para fazer o seu negócio rodar.
mas eu trago muito pro momento que a gente vive. A gente tá no cliente, o cliente esboça para nós, às vezes, pô, tá difícil isso. O que a gente mais ouve ultimamente é o assunto do momento, né? É a escassez da mão de obra qualificada. Então, a gente traz isso para o dia a dia, né, do cliente. E a parte comercial, como foi falado, cara, se for para vender esse copo, se for para vender o nosso produto que é o fundo, e se for para vender a bicicleta, cara, só vai mudar a maneira que tu está apresentando o produto. O restante é naturalmente a maneira que tu vai apresentar, ela vai acontecer, ela vai deixar-se levar, né, vai conduzir. E é como é falado, cara, tu tá no cliente, tu vai falar, tu vai entender a dor dele, tu vai entender a necessidade dele, né? O que te faz uma diferença. Só que, eu digo assim, ó, o cativar o cliente mesmo é quando tu chega naquele momento que tu vê no estacionamento dele um carro diferente, que tu toca no assunto, né? Pô, eu gostei daquilo lá que eu vi lá fora. Ah, eu já tive visita que o cara falou, pô, aquele carro é meu. Né? Legal, o cara da vida pô, e tal, e tu começa a pegar o pessoal do cara também, que tu sai um pouco, o cara não tá aqui só para me vender. Sim. Ele tá se importando com o processo. Eu digo assim, ó, quando tu chega nesse momento com qualquer cliente, cara, tu atingiu o teu máximo. Exato. Né? Eu já levei gente aqui de dentro para visita, que quando eu saí da visita, a pessoa me olhou encantada e disse, cara, eu pensei que tu vinha aqui, tu pedia como é que estava o faturamento, quantos funcionários ele tinha, uma coisa engessada, né? E quando tu vê, o que às vezes tem visitas que tu faz que 90% do assunto é algo do dia a dia, do cotidiano de todo mundo, e lá no final, cara, como é que estão as coisas, né? Lá com a gente tá tudo certo, o que tu tem sentido do mercado e tal, e o negócio acontece naturalmente. É muito evidente uma coisa que a gente percebe no dia a dia, pô, tu fez a visita, no mesmo dia tu sai, se não no mesmo dia, no dia seguinte a operação daquele cliente tá ali. Porque o cara falou, pô, o cara teve aqui. Ele valoriza, né? Isso é bem comum. É muito comum, é muito comum. E até né, Henrique, nós já tivemos a oportunidade de fazer visitas juntos, né? Sim. Então, não tem tempo uma visita, né? Mas tu vê quando o nosso cliente ele se sente à vontade, a conversa vai fluindo e não é raro, né? 80% do tempo que tu conversou com ele foi ele querendo entender mercado, entender algumas outras coisas que ele agrega pro negócio como dele. Parceiro, exato. E aí, no final, tu... o que eu preciso mandar para ti? Porque ele já sabe que ele vai... quer operar, ele quer operar, enfim. Tem um desafio aqui nosso, que eu acho que isso é muito forte, não adianta nós da porta para fora ter uma atividade comercial intensa se a gente não consegue construir essa ponte com a nossa equipe interna. Como é que é isso para vocês? Cara, a gente tem conseguido construir essa ponte, atravessar essa ponte, que é o principal, assim, pô, beleza, atividade comercial espetacular, da porta para fora aqui, mas chega aqui dentro, morre. Como é isso para vocês? Tem acontecido? Como é que vocês veem isso? A gente tá conseguindo colocar isso também na parte interna, ou seja, tá todo mundo com a mesma dor? Ou seja, tá todo mundo... Tem uma frase que eu falo assim, a gente não tem foco do cliente, né? A gente tá foco nele. Nele. Eu tô com o foco dele. Cara, é foco do cliente, não foco no cliente, é foco dele. O que é importante para ele? Vocês conseguem perceber isso aqui no time interno? Como é que é isso aí para vocês? Gustavo, é o nosso dia a dia, né? Eu sempre falo assim, de manhã cedo, quando eu saio para uma rota de visitas, eu sempre passo para o meu par internamente dizendo assim, tô indo para tal região, vou visitar tal e tal cliente, né? Tu tens alguma dúvida, alguma coisa que tu quer perguntar, às vezes no dia a dia tu tá sentindo alguma coisa. Então eu sempre tenho esse costume de informar internamente para onde eu tô indo, para pelo menos ter um norte. Às vezes, pô, eu tô com dúvida, pô, Henrique, já que tu vai bater em tal porta, né, me diz aí, faz essa pergunta, da última operação ficou um pouquinho assim. E no contexto geral, não, isso é mais do cliente ativo, né? Quando a gente está na prospecção, que a gente envolve time de cadastro, time de crédito, pessoal do jurídico, então, se surgem dúvidas, a gente tenta ser o mais explícito possível no cadastro para não gerar essa dúvida. Mas as portas estão sempre abertas, né? De vez em quando eu recebo uma ligação, Henrique, aqui tu botou tal situação, esse caminho aqui, será que é ao a seguir? Então, eles também trazem essa interação interna conosco, né? Para trazer aquela dúvida, para tirar a dúvida quando fica. Tu consegue buscar essa resposta para nós?
E a gente tem que ser muito verdadeiro. Não adianta na hora do questionamento, não, eu acho que é isso aqui. Não, tem que, né, pra gente ceder. Eu senti isso, eu sou daquela opinião, pra gente ceder o crédito, né, a resposta tem que vir com firmeza. Exato. Né? Não adianta com conhecimento. vir, eu Cara, acho lá, que eu vi é isso, eu vi aquilo, né? Então, é o que a gente presencia lá, a gente tem que trazer pro papel, e o papel tem que se converter na concessão do crédito. Exato. Né? E o crédito com confiança. Eu acho que até para complementar, a gente tem uma troca de informações muito grande, que não adianta a gente estar na rua, a gente ser os olhos, né, que comercial é isso, né? Se não tiver integração com o time interno, que quando chega uma operação, existe o que você vê na rua com o que você está vendo no papel. Então, a gente tem essa habilidade de trocar essas informações com os coordenadores de mesa, com o pessoal do cadastro, e aqui dentro, o que mais me chama a atenção é que não tem uma hierarquia que tu não pode falar com esse. Não, aqui tu tem que trazer a informação, trocar, para a gente chegar e resolver as dores do cliente, as dores internas, objetivando atender a dor dele mais rápida, né? Mas essa troca de informação é muito importante. E é muito bom que seja numa prospecção, que daí é mais nossa parte, né? Mas seja num cliente ativo, numa cobrança, tu sai de uma visita, troca ideia com o coordenador, automaticamente ele também já traz as dores que nós temos aqui e tu acaba unindo isso aí numa visita, tu resolve tanto um lado como o outro, a gente ganha velocidade e eficiência e performance aqui internamente nas operações. Torna um negócio dinâmico. Bem Né? dinâmico. É isso aí. Com certeza. Fico feliz de ouvir isso de vocês, porque isso é uma coisa que nós internamente acreditamos muito, que uma empresa precisa ser liderada por uma cultura comercial, né? Por uma cultura de vendas. Quando todo mundo que está aqui dentro, desde a nossa tia Cida, que faz nosso cafezinho bem forte, para nós acordar cedo, com vontade, e fazer negócio dinâmico, a quem, né, nós estamos no dia a dia na frente do cliente. Então, a empresa precisa ter uma cultura de vendas, e implantar isso, eu acho que é o grande desafio do empresário. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, quer saber mais sobre esse tema, quer saber mais como a gente transformou essa nossa organização em uma cultura de venda, assista os próximos episódios. Miriam, estamos caminhando para o final desse episódio do nosso OperaCast, falando sobre área comercial. E eu queria instigar vocês a deixar uma mensagem para o nosso cliente, para quem ainda não é nosso cliente, para vendedores como nós, né, que gostariam de performar na rua melhor, de achar o seu propósito, de se desenvolver. Eu queria que vocês deixassem essa mensagem para finalizar. Quem está do outro lado, o que poderia transformar na sua empresa para ela ter uma cultura de venda? E para um vendedor que está meio, né, desorientado, ainda desmotivado e quer buscar uma inspiração, o que vocês poderiam deixar de recado para esse pessoal? Gustavo, vamos lá. O que eu vejo muito como o dia a dia, né? A venda é persistência. Né? Tem aquele cara que tu vai fazer uma visita e amanhã depois a documentação tá no nosso colo, a gente vai conseguir fazer o nosso trabalho de maneira fácil, né? Mas também a gente fala aqui dentro, né? O documento que vem muito fácil, dá um medo, fica dá um atento, medinho. né? Fica atento porque pode tá vindo um problema, tu não tá trazendo uma solução, sim, né? Mas o principal é aquela coisa assim, tu vem, tu faz a visita, pô, tu sentiu que tem oportunidade, mas o cara tá meio assim, cara, é persistir, né? Não é às vezes na primeira visita que tu vai conseguir. Tem cliente que a gente visita 1, 2, 3 vezes, às vezes 1 ano visitando, 2 anos. Eu já tive casos que o próprio cliente reconheceu de dizer assim, cara, eu vou abrir contigo porque, bicho, tu não desistiu. Se fosse tão ruim, tu não ia vir aqui tanto. É isso aí. Né? O principal que a gente ouve, assim, e esse é o ápice, assim, pra mim, cara, é dizer assim, eu tô no caminho certo. É isso. Né? De dizer assim, bicho, se eu... O meu ápice é esse, quando eu escutei já de clientes assim, cara, eu tô abrindo contigo porque tu não desistiu de mim. Né? Tu sabia que eu descontava, tu sabia, eu não tava te abrindo porque, na minha opinião, tu é só mais um, só que agora eu vou abrir e vou ver se realmente é tudo que tu falou. E o gratificante é isso, quando a gente faz o negócio, a gente opera e o cara te liga e diz assim, bicho, por que eu não fiz realmente, antes? É isso aí. Já te contei esse caso, né? Um exemplo que foi bem isso. O cara assinou a operação e falou, tá, é só isso? Eu não fiz antes, porra, se eu soubesse que era assim, eu devia ter trazido um pouquinho antes, antecipado essa abertura, né? Então, assim, é trazer o nosso dia a dia e simplificar o dia do cliente, né? E, consequentemente, uma coisa que eu sempre digo pro cliente, cara, tu não tem que sentir nós aqui dentro da tua operação.
né? A gente tem que ser a solução. Isso. Né? Eu não tenho que te trazer aqui, tu mandar uma operação e ficar te fazendo um monte de perguntas. Essas perguntas ela tem que vir na abertura da conta. Isso. Né? Agora, no meio do caminho, se surgiu, não é na hora que tu mandou a operação que eu vou ter que te fazer um monte de questionamento. Né? Para isso, a gente tem uma retaguarda que nos ajuda, nos dá as chaves do negócio e, Henrique, numa próxima visita, vai lá, questiona, faz isso, faz aquilo, que, né, o negócio acontece. Então, o principal é isso aí. É persistência, né? Persistência. Esse é o nome do jogo. Basicamente, persistência, um pouquinho de óleo de peroba no rosto e porta em porta. E como é interessante, né? O vendedor, tem vários vendedores que eu acho que acabam... Eu acredito que ele acaba desistindo fácil, né? Então, quando tu faz uma venda desse tipo, tem o outro lado da moeda. Porque esse cara, ele vai fidelizar na gente porque ele vai ter a mesma barreira para os outros vendedores pavio curto, que a gente fala, que não são persistentes. Então, assim, o que é o certo ou errado, né? A gente está olhando pelo lado positivo, porque esse cara vai ser difícil dele abrir um terceiro. E para nós, vendedores, como é gratificante tu ter lutado por aquilo, tu sabe que foi suado, e às vezes esse mérito é só nosso, né? A gente tem que internalizar e dizer assim, isso aqui foi vitória minha, foi vitória da Opera, porque teve um time trabalhando. Então, isso é um olhar positivo em cima de uma ação que demorou, né? Outros clientes vão rápidos, mas os mais demorados às vezes trazem uma longevidade que a gente quer também, né? E até falando assim, né, de performar com um propósito, né, e principalmente puxando a nossa cultura, que acho que o mais gratificante de quando eu vim para a Opera, Gustavo, primeiro, a gente não é multiproduto, não é único produto, a gente é multiproduto. Então, eu falei, nós somos multissolução. Multissolução, é isso aí. A palavra não veio aqui, mas eu acho que é a multissolução, porque eu sempre falo para um vendedor que está entrando, um comercial que está entrando na Opera, eu falo assim, cara, pergunta o que a gente não faz. Não é pergunta o que vai, porque geralmente o mercado nosso de capitais tal fundo é especialista nesse, tal nesse, tal nesse. A Opera, ela é multi-soluções, multiproduto. Então, como a gente tem um catálogo, a gente tem que até se controlar na frente do cliente para não oferecer muita coisa e eles perder. Tu começa pela dor maior e depois tu vai trabalhando essas vertentes nas visitas posteriores, né? Claro. Então, isso me chama a atenção hoje, desde quando eu entrei, né? Então, como você mesmo falou, 3 anos de casa, a gente já enraizou isso aí, e é gostoso tu chegar na rua. Cara, eu sempre falo, pergunta o que a gente não faz, né? Então, essa é uma vertente assim, que eu gosto de evidenciar aí para quem quer performar. Também tu tem que criar soluções para os clientes, né? É isso aí. E para você, Carlão? Vamos lá, Gustavo, uma das coisas que a gente sempre bate firme, né? Atitude, né? Isso. Se a pessoa não tiver atitude, nada vai. Nada vai. Então, realmente, se está disposto a mudar a atitude e se prontificar e fazer as coisas, o negócio vai. Acho que esse é o melhor parâmetro, né? Não tenha dúvida. Para você mensurar exatamente o comercial. Atitude. Tem que ter o teu planejamento, você tem que ter a tua dedicação, você tem que ter a persistência, que é o caso que o Henrique falou, entende? E foco. Se você tiver todos esses 4 pilares aí, você vai embora. E o resultado vai chegar, né? Vai acontecer. É consequência. É consequência. É consequência. É consequência. É isso aí. Eu vejo que, às vezes, as empresas, né, estão tão preocupadas em cobrar do vendedor a tarefa que ele nunca vai chegar. Porque eles não estão preocupados em cobrar o trabalho. Cara, se você dá ferramenta para o cara trabalhar, se você dá suporte, se você apoia, se você treina, se você orienta, trabalhando, ele vai chegar no resultado. Porque não tem como. Cara, ele visita, tem atitude, tem persistência, tem cultura de vendas, consegue desenvolver o time interno para dizer, cara, me ajuda nisso, faz aqui, vamos juntos aqui e tal. Cara, ele vai chegar no resultado. Talvez não na velocidade que a empresa espere, mas se a empresa olhar para ele e falar, cara, esse cara tem atitude, esse cara tá trabalhando pra caramba, o resultado vai chegar. E aí, cara, como é que você vai mandar um vendedor desse embora? Você é um cara que tem atitude, que tem vontade de fazer e tal, você tá vendo ele fazer. Mas às vezes nós estamos mirando lá no resultado final. Nós estamos mirando na tarefa. Então, esquecendo de mirar no trabalho. O cara, quando tem vontade de trabalhar, a atitude, o resultado vai chegar. E eu queria, né, aproveitar esse podcast para dar os parabéns para vocês 3. Acho que tudo que a gente desenvolve aqui internamente, vocês são propulsores disso aqui, de fazer a nossa cultura andar na rua, de fazer a nossa cultura andar na estrada de barro.
né, que eu sempre brinco aqui, que o bom negócio, a vontade de fazer tá na estrada de barro, e não é todo mundo que quer correr na estrada de barro, o povo gosta do asfalto, do ar-condicionado, né, a rua é um pouquinho mais complicado. Eu sempre falo pro time interno aqui, falei, cara, antes de acionar um vendedor, antes de criticar a atitude de um vendedor, se coloca no lugar dele. Hoje, 3 graus, frio pra caramba, chuva, você queria estar no lugar dele? Ou você queria estar aqui no quentinho, tal, no cafezinho quente, né, no almoço pedido na marmitinha aqui, bem quentinho e tal, você queria estar na rua? Aí, pois é mais complicado. Então é isso, né, ser vendedor é isso, é estar motivado para nesses dias fazer. E tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, cara, que eu uso muito isso, que ela é do Ayrton Senna, cara, os bons aceleram na curva. Cara, isso faz a diferença. Todo mundo vai frear na curva. O cara que é bom, que confia no taco, ele vai acelerar. E é isso que a gente faz aqui. Então, meninos, obrigado pela essa conversa. Você ouvinte, que quer saber um pouquinho mais de uma cultura de vendas forte, de uma metodologia comercial intensa, esse episódio é para você. Aqui na Ópera, a gente tem uma cultura comercial forte, pré-determinada, e todo mundo aqui trabalha para resolver problema. E venda resolve problema. Obrigado!